Conforme combinado, estamos aqui novamente no nosso canal e desta vez para deixar para vocês mais um conteúdo referente à nossa escola bíblica. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo, revista do livro do Gênesis, como tudo começou. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que aqui estão sendo postados. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilhe aí as nossas aulas e assim você nos ajude a incentivar para que possamos deixar aqui novos conteúdos para vocês. A nossa aula de número 6 tem como tema as vestes e a primeira promessa de redenção. Lembrando novamente que as nossas aulas presenciais estão 100% às quintas-feiras, às 19 horas e 50 minutos, Avenida Lusitana 595, em Ribeirão Preto. E aqui no nosso canal sempre vamos deixar para você nas sextas-feiras, às 20 horas, um resumo dessa aula que foi ministrada. O objetivo dessa aula de número 6 foi mostrar a provisão de Deus para cobrir o pecado do homem no momento da queda e também a promessa de redenção. Essa aula de número 6 teve 3 tópicos. O primeiro, as vestes providenciadas por Deus, isso mesmo, as vestes foram providenciadas por Deus. O tópico de número 2, a promessa de redenção. E o terceiro, como Deus se revela neste texto da Escritura. Na criação e na incumbência original de Deus para o homem, a morte ela não é vista. Estamos vendo isso desde a aula de número 1. A morte aqui, ela não é vista. E ela é apenas mencionada como uma advertência. E essa advertência, ela era condicional. Ela era condicional. E qual era a condição? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte, ela não é apresentada, mas ela é condicionada que no dia que eles comessem do fruto desta árvore, eles certamente morreriam. E é importante ver que essa primeira morte, a primeira morte que acontece aqui na história, tanto dos animais quanto dos homens, que a gente vai ver nas próximas aulas, não foi uma morte natural. Olha só que curiosidade, mas foi uma morte violenta. A primeira, tanto a primeira de animal quanto a primeira do ser humano, foram mortes violentas. E diante disso nós vimos o quê? Que o derramamento de sangue, ele é um fato muito temido na vida e em qualquer lugar. Todos os animais não predadores, eles ficam totalmente descontrolados com o cheiro de sangue, principalmente com os da sua própria espécie. E pensando nisso, qual era a proposta de Deus em sacrificar então este primeiro animal? Hebreus capítulo de número 10 nos mostra que esse primeiro derramamento de sangue teve um significado muito profundo e maravilhoso. Verso de número 4 nos diz: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. E o verso de número 10 diz: pelo cumprimento desta vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Com essas duas verdades em mente, entendemos o quê? Entendemos que a proposta de Deus ao sacrificar um animal, derramando ali sangue, foi para testemunhar em símbolo o sacrifício reconciliador de Cristo ali na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. Ou seja, a reflexão que nós tivemos para essa aula de número 6 foi essa: apesar de não merecermos, Deus é bom. É isso mesmo. E ficamos com o Salmo de número 145, verso 8 e verso 9, onde está escrito assim: o Senhor é misericordioso e compassível, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Essa foi a nossa introdução da aula de número 6. Tópico de número 1, as vestes providenciadas por Deus.
E aqui refletimos o seguinte, que apesar de o quê? Apesar de aquilo que você está pensando, apesar de Deus não tem prazer no nosso sofrimento. É isso mesmo, apesar do homem ter pecado, apesar do homem ter pisado na bola, apesar do homem ter feito coisas erradas, apesar do homem ter feito o que não agradava o coração de Deus, Deus ele não tem prazer no nosso sofrimento. Quando Adão e Eva eles pecam, eles perdem a roupa de salvação. Esse tópico de número 1 foi bem interessante. Aprendemos várias verdades aqui, refletimos em coisas especiais. Eles perdem a roupa de salvação e o resultado é a perda da proteção divina. Não é simplesmente eles descobriram que estavam nus, não é simplesmente isso. Eles perdem a proteção divina e do senso de proximidade e intimidade com o Criador. Entre aspas, ou seja, eles perderam a luz. Como assim? Isso mesmo, eles perderam a luz que eles tinham. Por isso que eles se identificaram como nus, eles perderam a luz. Embora no texto original existe duas palavras bem semelhantes. No texto original, essa palavra pele de couro, ela se refere no hebraico para or, significando pele de couro. E uma semelhança notável com a palavra luz, que também é or. Ou seja, no sentido literal do texto, é que Deus fez roupas que traziam dignidade ao casal pecador. De acordo com esse entendimento, or para pele de couro e or para luz, estas foram como se fossem vestimentas de luz. Especificamente a luz fundamental que foi a primeira criação de Deus ali no início. Essas teorias nos dão o entendimento que cada peça de roupa reflete a arte de quem a criou. E essa vestimenta aqui, feita especialmente por Deus, ela refletia o quê? Ela refletia o divino, ela refletia a luz. Adão e Eva, eles não tinham consciência da nudez no princípio, porque eles estavam envolvidos em uma espécie de vestimenta semelhante àquela que envolveu Moisés ali no Sinai e que foi perdida com o pecado. Aonde está escrito isso, pastor? Êxodo capítulo 34, verso de número 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele de seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Ou seja, depois daquele encontro, depois de descer ali do monte, a pele de Moisés, ela resplandecia. Havia luz, a luz de Deus estava brilhando sobre a vida de Moisés. Considerando essas palavras, or para a pele e or para a luz, elas podem ser conectadas. Esta é a significância do brilho da pele do rosto de Moisés. E aí refletimos sobre o Evangelho de Jesus segundo João escreveu, capítulo 8, verso 12, onde está escrito assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ao derramar o sangue de um animal inocente para vestir o homem, já havia aqui um apontamento então para o sacrifício de Jesus ali na cruz. Ele derramou seu sangue inocente para nos vestir novamente com a verdadeira luz da salvação. Muito precioso isso. Por isso as nossas almas, elas se regozijam muitíssimo no Senhor, pois não fomos abandonados. Ele nos veste com as roupas da salvação, cobriu de uma vez por toda a nudez do pecado, nos fez íntimos filhos de Deus novamente. Esse foi o tópico de número 1 que nós refletimos bastante. E o tópico de número 2 é a promessa de redenção. Começamos esse tópico fazendo uma pergunta para a classe. A pergunta foi: o que você sente vontade de fazer quando alguém pisa na bola? O que você sente vontade de fazer quando alguém
faz algum ato que você não esperava ou você não desejava aquilo. Qual é o nosso sentimento? Com certeza você deve ter uma resposta, e a sua resposta deve ser não diferente dos demais que estavam em classe, uma resposta humana, algo rancoroso, algo agindo da carne com o nervo. Mas qual foi aqui a promessa, qual foi a vontade de Deus, a vontade de Deus para eles naquele momento? A vontade de Deus para Adão e Eva naquele momento foi a redenção. O que é isso? É o resgate. Foi o auxílio, foi a libertação da escravidão, foi a libertação da opressão e foi a salvação. Para o homem, a primeira indicação de redenção, ela foi dada ali na sentença já pronunciada sobre Satanás no jardim. Quando Deus ele declara: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui então nós vemos a primeira sentença já de redenção para o homem. Deus mostra ao casal que, apesar de seu grande pecado, eles não seriam abandonados ao domínio de Satanás. Deus poderia ter deixado eles ali, virado as costas, deixado eles se virarem. Eu falei para vocês não comerem, agora vocês pagam o preço, vocês fiquem aí, de forma alguma. Deus providenciou um plano de redenção. Logo que surgiu o pecado, imediatamente surgiu o Salvador. Diante disso, nós vimos o quê? Que Cristo nos redime de todo o pecado, Cristo nos redime de toda a culpa do pecado, Cristo nos redime de todo o poder do pecado e Cristo nos redime da punição do pecado. E aí fomos para o tópico de número 3, que é o nosso último tópico desta aula de número 6. E o tema dele é como Deus se revela neste texto da Escritura. Como Deus se revela nesse texto da Escritura. Primeiro, Deus se revela como um Deus ético. Deus se revela como um Deus ético. Por quê? Perdão, lembre-se das aulas passadas. Perdão é perdão. Consequência são consequências. Teve ali, Deus providenciou, teve um plano de redenção, Deus providenciou luz, Deus providenciou novas vestes, Deus providenciou uma veste que cobrisse a vergonha do homem e da mulher. Só que eles tiveram consequência, a mulher teve dor, o homem teve que se sustentar do seu suor, a terra foi amaldiçoada, a serpente foi amaldiçoada, mas Deus é que ele se mostra ético. Por quê? Se não fosse dessa forma que o texto está nos dizendo, nós poderíamos dizer o que sobre isso? Quer desobediência pior do que Adão e Eva e não aconteceu nada? Mas não, Deus ele se mostra nesse texto como um Deus ético, um Deus que cumpre e que vela pela sua palavra. E aí tivemos um pense nisso, nesse último tópico, no tópico de número 3, pensando a respeito disso ainda, que foi: ame as pessoas, não abandone as pessoas quando elas errarem, mas não passe a mão na cabeça do pecado. Isso é o que esse Deus ético, ele nos mostra nessa passagem. Ele se mostra nesse texto como um Deus misericordioso. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade. Não porque ela merece, porque se ela merecesse não seria misericórdia, mas sim pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Lamentações capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, ela não tem fim. E aí Deus se apresenta ainda nesse texto como um Deus que não nos abandona, um Deus que concede ou um Deus que estende a mão quando mais precisamos, um Deus que não nos deixa se envergonhar, pelo contrário, Ele esconde o nosso motivo de vergonha, e um Deus que sempre pensou em nos dar o melhor. Assim que Ele se apresenta nesse texto, nessa história do capítulo de número 3. E chegamos à conclusão da nossa aula de número 6 e a conclusão foi essa.
no capítulo de número 3 de Gênesis, conseguimos compreender a história da redenção e a revelação de um Deus misericordioso, resgatador, ético e também salvador. Essa foi a nossa aula de número 6. Espero que vocês tenham aí gostado de mais um conteúdo que nós estamos deixando aqui para vocês. E a nossa próxima aula, nosso próximo encontro é na nossa aula de número 7, que tem como tema o desenvolvimento do pecado. Essa história de Gênesis é uma história fantástica, a qual nós vamos aprendendo cada dia mais com os acontecimentos dos nossos pais ali onde tudo começou. Assim nós deixamos aqui a nossa aula de número 6 registrada para vocês. Esperamos vocês na próxima sexta-feira, às 20 horas, com a nossa aula de número 7. Que você possa ter gostado desse conteúdo e fique com Deus e até a próxima aula.